Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis de História e vamos para nossa aula 11, né? 11 da quinta série. Preparei uma apresentação aqui, vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho hoje então sobre o politeísmo na Mesopotâmia. Nas aulas passadas eu disse que a Mesopotâmia é uma região antiga onde se desenvolveu as primeiras civilizações, ou seja, os primeiros espaços urbanos, onde tiveram os primeiros estados, né, governos, leis, etc. E Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, do grego, tá? Eu vou colocar aqui para vocês de novo, só para a gente não perder essa questão do espaço. Aqui, ó, Mesopotâmia é justamente essa região antiga aqui, tá? Que a gente vai ver aqui, passando um pouquinho para cá, diminuir um pouquinho aqui, exatamente aqui, tá? Onde ficava a Babilônia, Ur, que é a cidade de Abraão. Essa mesma região aqui hoje seria justamente, ó, os dois rios descendo aqui, ó, Tigre e Eufrates. Ó, os dois rios aqui de novo, ó, Tigre e Eufrates. Então essa região estaria praticamente quase toda no Iraque e um pouquinho no Kuwait, tá bom? Então essa é a Mesopotâmia, que do grego quer dizer terra entre rios, como eu disse, que é entre o rio Tigre e Eufrates. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Cada cidade tinha seu deus padroeiro, o seu protetor. Entre as principais divindades dos sumérios, que foram os primeiros povos a habitar a Mesopotâmia, né, podemos destacar Anu, Inanna, Enlil, Sin, Ea, que é o Enki também, né? E Marduk. Marduk é praticamente filho de Ea, que era o grande deus da Babilônia. Então aqui a gente tem Inanna, que é uma deusa muito importante, que entre os sumérios era chamada Inanna, mas entre os babilônios, né, depois ela vai chamar de Ishtar. E a gente tem aqui Enlil, que é um dos grandes deuses da Suméria, né, da Mesopotâmia, e aqui a gente tem Marduk. Marduk vai ser o grande deus da Babilônia e vai ser muito importante naquela região. Então nós temos alguns desses deuses. Alguns deles eram responsáveis pelo sol, outros pelo vento, outros pela chuva. Os deuses eram ligados a coisas naturais e sobrenaturais, como deuses também dos mortos, sabe? Do espaço, do universo pós-vida. Os babilônios, né, os mesopotâmios, os sumérios, foram o primeiro povo a construir santuários super elevados, onde descendo do céu supunha-se que a divindade se manifestava. Tá vendo, pessoal? A gente vê pessoal de algumas igrejas indo para o monte orar. Então esse costume é muito antigo de tentar, né, fazer esses templos no lugar alto, até porque o ar é melhor, mas ele dá uma energia diferente, né? E esses santuários eram chamados de zigurate, que significa lugar elevado, na língua da época, né? O episódio que a Bíblia narra sobre a Torre de Babel possivelmente tratava-se de um zigurate, erguido na Babilônia em homenagem ao deus Marduk, né? Que é justamente esse deus aqui. Voltando aqui. Aqui a gente tem um resto de um zigurate lá no Iraque. Então ele é feito com tijolinho, tá? Depois eu vou passar um vídeo sobre isso. Aqui não dá para ver, mas nessas escadas de tijolinho tinha o nome dos deuses e os nomes dos reis durante qual o reinado foi construído. E aqui a gente tem um projeto como o zigurate era. Então você vai ver nas entradas gigantescas, laterais e frontais, alguns portas aqui para entrar em alguns pavimentos, e aqui em cima é justamente o lugar que o sacerdote ficava, que era o lugar mais elevado do templo. Aqui que eram feitos muitas vezes os sacrifícios, e onde se supunha que o Deus descia para entrar em contato com o sacerdote, com os deuses, tá? Aqui está a Torre de Babel, ó. Isso aqui é uma foto antiga, né? Então, assim, a Torre de Babel ela é um pouquinho diferente do zigurate, né? Porque ela é uma torre mesmo, e o zigurate ela é mais quadradão, né? Podemos dizer assim. Mas enfim, a construção de um templo era uma tarefa cooperativa. O trabalho de centenas de participantes devia ser coordenado e dirigido.
Os contornos do templo eram traçados com corda antes de começar a levantar as paredes. Já viu os pedreiros que eles traçam com linha de anzol, aquela coisa toda, né? Acho que é linha de anzol, então do mesmo jeito, tirando o prumo, vamos dizer assim, né? E a área. Os sumérios acreditavam que os próprios deuses desenhavam esses planos, revelando-os aos homens em sonhos. Mas os verdadeiros arquitetos eram provavelmente os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram as autoridades religiosas da época, umas espécies de padre-pastores da época, chamavam sacerdotes. Os deuses, em seu caráter de representante de tribo e dos clãs, eram os donos dos campos de plantios criados pelo trabalho social. Ao deus pertencia a cidade e as terras aráveis. No seu templo, vários trabalhadores prestavam seu serviço. Vejamos um exemplo do templo da deusa Baal. Olha só o que tinha no templo dessa deusa. Em seu templo trabalhavam 21 padeiros, recebendo salários em cevada, que é um grão, né? Que não tinha moeda na época, e sendo auxiliados por 27 escravos. 25 cervejeiros, com seus ajudantes escravos. Você vai lá, professor, faziam cerveja dentro do templo, faziam. A bebida oficial da Mesopotâmia era cerveja, e muitos desses sacerdotes tomavam muita cerveja. 40 mulheres que preparavam a lã dos rebanhos da deusa, fiandeiras, tecelãs, um ferreiro e outros artesãos funcionários, amanuenses e sacerdotes. Amanuenses e escriturários, tá? Administrativos. O templo contava ainda com equipamentos que confiava a seus empregados, ferramentas de metal, arados, animais para o trabalho, carretas e barcos. Baal possuía ainda animais reprodutores, inclusive um touro reprodutor importado do Elam. Elam é uma região vizinha da Mesopotâmia, fica a leste da Mesopotâmia, onde está mais ou menos hoje o Irã. Então, só lembrando aqui o tanto de coisa que o Deus tinha. Obviamente que quem tomava conta disso não era o Deus, né, gente? Eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes é que administravam essa riqueza em nome dos deuses, correto? Então, assim, só para deixar claro como a religião funcionava antigamente. Aí, as ferramentas de metais eram caras porque era escasso o metal na época. Nem o ferro não tinha antigamente. Então, assim, era propriedade absoluta dos reis e dos templos o acesso aos objetos de metal. Qual objetos? Feito principalmente de cobre e depois de bronze, que é uma liga obtida da mistura do cobre com o estanho. O ferro fez surgir mais ou menos 1300, 1400 a.C. A gente está falando aqui em 2500, 3000, 3500 a.C., no início da idade do cobre. Ok? Então, beleza, vou passar uma atividade, dúvidas, estou aqui.